Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Sejam bem-vindos ao Café com o CRM. Hoje nós vamos falar sobre câncer de pulmão, que é uma neoplasia que ainda é um grande problema de saúde pública no mundo inteiro e que ainda mata muitas pessoas ao redor do globo e também no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o câncer de pulmão acomete cerca de 2 milhões de pessoas, casos novos, por ano no mundo inteiro. E quase 2 milhões de pessoas morrem por câncer de pulmão no mundo. No Brasil, essa realidade não é muito diferente. A gente tem um registro de cerca de 32 mil casos novos por ano e 31 mil mortes por câncer de pulmão por ano. Uma em cada 5 pessoas que têm neoplasia que morrem de câncer de pulmão. Então a gente vai falar hoje sobre os avanços no diagnóstico, no tratamento, em cada abordagem em câncer de pulmão, que tem avançado bastante na oncologia no mundo inteiro. Aqui eu tenho comigo hoje nosso convidado, Dr. Iroan Brandel, cirurgião torácico. Iroan, muito bem-vindo, obrigado por participar dessa conversa conosco. Muito obrigado, Alencar. Para mim é um prazer muito grande. O câncer de pulmão é uma coisa que a gente vive diariamente e é um tema muito importante, né? Por ser a neoplasia mais letal. Ela, inclusive, mata mais do que o câncer de mama e o câncer de cólon, por exemplo, onde que as pessoas têm muito mais contato. Acaba que as pessoas pesquisam muito mais sobre esses outros tipos de câncer. E o câncer de pulmão é muito importante e a gente vai entender nessa nossa conversa que o câncer de pulmão não se restringe mais àquela população que as pessoas imaginavam, que é só aquele paciente idoso, tabagista. Hoje a gente tem uma população completamente diferente e a genética do tumor ajudou a gente a entender melhor o que está mudando e as novas perspectivas. Então, acho que é uma conversa super importante. Perfeito, Iroan. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Você mais ou menos já deu alguma parte da resposta. O câncer de pulmão, ele é um dos maiores desafios da oncologia ainda hoje? Sem dúvida nenhuma, né? Como eu falei, primeiro ponto é a letalidade. Então, a gente ainda não conseguiu, a gente tem tentado cada vez mais, tanto com a tecnologia quanto com a oncologia de precisão, que a gente fala de terapia-alvo, de imunoterapia, fazer com que esses pacientes tenham uma sobrevida melhor, mas, sem dúvida nenhuma, ainda é um câncer que nos desafia, tanto do ponto de vista oncológico clínico, quanto do ponto de vista cirúrgico também, né? Porque a gente viu uma variação muito grande. Então, é um tema muito importante que a gente precisa debater, com certeza. E é interessante porque, eu acho que câncer de pulmão a gente pode se atrever a dizer, pelo menos na parte de oncologia clínica, foi a neoplasia que mais teve avanços, especialmente nos últimos 10 anos. Então, se você for observar o número de medicamentos, de terapias novas que foram lançadas na oncologia, mais da metade delas e mais da metade dos estudos clínicos, com certeza, são em câncer de pulmão, especialmente adenocarcinoma. A partir do momento que a gente começou a descobrir as diferentes expressões genômicas, diferentes subtipos moleculares de tumor e diferentes tipos de tratamento que são eficazes. Mas ainda assim, a mortalidade de câncer de pulmão ainda é muito alta. Então, isso é muito preocupante porque a gente percebe, como você falou, que o tabagismo sempre foi uma das principais causas, a principal causa de câncer de pulmão no mundo inteiro, mas a gente tem observado uma mudança de padrão, um aumento, inclusive, de casos de câncer de pulmão em pessoas não tabagistas, um aumento proporcional. Ainda a maioria é tabagista, mas a gente tem entendido outros fatores de risco e que tem proporcionalmente aumentado. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que uma coisa que a gente precisa pontuar, que tu falaste que é muito interessante, é realmente essa mudança no panorama do tratamento do câncer de pulmão. A parte clínica mudou muito em relação à imunoterapia, terapia-alvo, e a parte cirúrgica também mudou. Então, isso tudo mudou nos últimos 5 anos, né? Posso colocar aí 7 a 5 anos, mas, por exemplo, veio a cirurgia robótica, veio a criobiópsia, veio essas outras tecnologias, e tudo isso juntou, e parece que realmente o câncer de pulmão mudou e a gente tem trabalhado com essas novas tecnologias. Mas sobre o que você falou, essa nova perspectiva, é claro que o tabagismo é sem dúvida o principal fator de risco em relação ao câncer de pulmão. Mas a gente tem outros fatores de risco, né, como o radônio, que não se fala muito, né, que é um gás que, principalmente em ambientes muito fechados, a gente também tem outros tipos de câncer. E a gente não conhece muito nossa exposição de radônio, né? Exatamente. Assim, não existe uma estatística oficial assim, no Brasil, especialmente em alguns estados,
quanto a gente está exposto ao radônio, né? Exato, isso é um problema que a gente vai ter que... eu já vi até a Organização Mundial de Saúde colocou como se fosse a segunda causa, né, depois do tabagismo. Então isso é uma coisa que a gente precisa também ter muita atenção. E a gente vê também essa outra população que não está relacionada ao tabagismo, né, que são pacientes muitas vezes mulheres, jovens, e a gente entende que é um outro tipo de tumor, né, não é mais não é aquele tumor do paciente idoso tabagista. É uma carcinogênese completamente diferente. Né? Completamente diferente. E os estudos clínicos estão ajudando a gente a entender isso. E a gente entendeu também que por ser um tumor diferente, o tratamento ele também precisa ser diferente. Então a gente está caminhando para essa personalização do tratamento, o que eu acho que é muito importante. E a gente vê que nessa personalização, a discussão, a equipe multidisciplinar, as visões diferentes, tanto do cirurgião torácico quanto do oncologista, quanto do radioterapeuta, quanto dos outros profissionais, são cada dia mais importantes, porque a gente hoje tem uma gama aí de tratamentos para poder discutir. Perfeito, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mais um pouco, sobre genômica, né? Que acho que o câncer de pulmão é um grande exemplo de medicina de precisão em oncologia, de como o conhecimento genômico, biomolecular mudou o tratamento. Mas eu queria ainda voltar ainda na doença mais inicial. Um dos grandes avanços que a gente teve em relação ao câncer de pulmão foi finalmente a gente ter estudos que mostravam que rastrear câncer de pulmão em pacientes de alto risco alteravam a sobrevida. Né? Ou seja, aumentava as chances de cura e de permanecer vivo por mais tempo de pessoas que tinham esses tumores detectados em fases iniciais. A gente ainda está implementando na prática esses protocolos de rastreamento e eu queria falar um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico da doença inicial quando ela é descoberta. Fala um pouco para mim quais você acha que foram os maiores avanços nos últimos anos no tratamento cirúrgico, na abordagem desses pacientes, especialmente com doença inicial ou mesmo com doença localmente avançada. O que é que mudou? Então, sem dúvida nenhuma, o principal avanço é a cirurgia robótica. Né? A cirurgia robótica ela propiciou um manejo de casos mais complexos de forma minimamente invasiva. Então, a cirurgia torácica, que sempre foi uma cirurgia muito mórbida, passou a ser menos mórbida, os pacientes começaram a ter alta com 2 a 3 dias após cirurgias grandes, lobectomias, né? Além disso, a gente buscou um maior entendimento da anatomia, com as reconstruções tridimensionais. Então, hoje a gente faz um planejamento tridimensional, opera por robótica, isso dá muito mais segurança para o paciente e permite que a gente aborde casos ainda mais complexos. A gente ainda tem, junto com isso, a gente tem outras tecnologias como o ECMO, que podem nos ajudar também em outros casos mais complexos. Explica o que é o ECMO. O ECMO é quando a gente tem um suporte, né, que pode manter esse pulmão parado por mais tempo e a gente consegue operar, por exemplo, uma via aérea, uma traqueia, ou fazer uma broncoplastia de forma que o paciente consiga manter. É como se fosse um pulmão artificial funcionando, vamos fazer um analogia, paralelo, né? Isso. Como a hemodiálise. Exatamente. Né? Então é como se fosse... E substitui o pulmão ali temporariamente para que vocês possam fazer um procedimento mais adequado, às vezes mais demorado. Isso a gente precisa entender, porque existem 2 tipos de ECMO, né? O VA e o VV. O VV realmente faz isso e o VA ele dá o suporte também cardíaco para esse paciente. Então a gente precisa entender qual é a perspectiva do paciente. São casos bem específicos, mas todas essas tecnologias juntos ajudam a gente a abordar casos mais complexos. É como comparando a circulação extracorpórea quando você faz cirurgia cardíaca, mais ou menos. A diferença é que a circulação extracorpórea ela é um sistema aberto e a ECMO é um sistema fechado. É o principal tipo de diferença entre esses dois sistemas. Perfeito. E a cirurgia robótica, a gente tem visto, né? Nós clínicos, a gente tem visto a recuperação dos pacientes muito mais rápida, os pacientes com menos morbidade, com menos complicações da cirurgia. E também, com as técnicas de robótica, vocês conseguem ter um acesso, uma visão melhor. Dá para fazer coisas na robótica que vocês não conseguiram fazer antes, na cirurgia aberta ou mesmo na cirurgia laparoscópica convencional? Com certeza, porque a visão, ela é como se a gente estivesse operando com as mãos dentro do tórax, e com uma visão melhor do que a gente pode ter. Então, às vezes,
o tórax, por ser uma cavidade, tem áreas onde, se você tentar, mesmo na cirurgia aberta, são áreas que você tem uma visualização ruim. Ou você consegue visualizar e o outro cirurgião não consegue visualizar. E a cirurgia robótica, ela leva nossas mãos para dentro do tórax e aquela área de cavidade que era muito difícil de acessar passa a ser mais fácil. Então a gente consegue fazer alguns pontos ou alguns procedimentos durante a cirurgia com mais segurança. Além disso, uma coisa que o pessoal fala pouco na cirurgia robótica, mas que é muito importante, é justamente essa divisão, essa compartilhamento, desculpa, é justamente esse compartilhamento da responsabilidade e ali da tomada de decisão. Por quê? Porque na cirurgia robótica todo mundo está vendo o que está acontecendo o tempo todo. Entendi. A gente pode parar, pode discutir. Os outros cirurgiões não estão fora do campo, né? Exatamente. Eles não estão assim ao redor. Eles estão dentro, como se eles estivessem dentro da cirurgia, todo mundo junto. Então ali, todos os cirurgiões estão participando da cirurgia ao mesmo tempo. Então, eles estão olhando alguma coisa às vezes que você não está olhando. Eles podem falar, olha, eu acho que por aí está difícil. Isso na cirurgia aberta, isso dificilmente acontece. Porque um está dando tem que se inclinar para olhar, né? Então, a tua visão está completamente diferente da visão do colega. Então, isso faz com que a gente compartilhe muita experiência entre os cirurgiões, né? Experiências diversas, e faça com que a gente crie uma padronização para a cirurgia. Então, isso é muito importante, a gente ter uma cirurgia padronizada. Isso é uma coisa que antes cada um operava de um jeito. E nos últimos anos, até mesmo a NCCN, os outros protocolos, a gente tem protocolos de qualidade da cirurgia, eles têm uma tendência a nos direcionar para um padrão de cirurgia, de qualidade cirúrgica. Então a robótica ajuda muito isso. Ela nivela essa qualidade. Então eu acho que é muito importante por causa disso também. Com certeza, assim, a cirurgia robótica, eu acho que, especialmente em algumas especialidades, como a cirurgia torácica, na urologia também, na cirurgia abdominal, mudou muita coisa, inclusive abriu novos horizontes para tratamento de algumas neoplasias. Infelizmente, ela ainda é uma tecnologia que não tem um acesso tão amplo, né? Pelo preço, não está presente, eu acho que está presente em alguns poucos hospitais públicos do país, mais hospitais de ensino. Essa disparidade, e a gente sabe que a gente vive num país que cerca de 80% das pessoas, ou um pouco mais, dependendo do estado, não tem acesso à saúde suplementar e depende do SUS. Como que vocês tentam suprir no serviço público essa diferença entre a cirurgia aberta, a cirurgia robótica? As técnicas de cirurgia minimamente invasiva ajudam a ter uma morbidade menor quando você não tem acesso à cirurgia robótica? Explica pra gente, fala um pouco sobre isso. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é uma preocupação e talvez um assunto que tanto o pessoal da oncologia quanto da cirurgia torácica sente mais, que cada vez que a gente vai descobrindo mais coisas e tendo mais possibilidades, a gente vê um abismo sendo aberto entre a saúde pública e a saúde privada. E é muito preocupante isso. Então hoje, até o pensamento em relação à conduta na saúde pública para o câncer de pulmão é e na saúde privada, quando a gente tem acesso à imunoterapia, a robótica é outra, né? Da nossa parte, a técnica minimamente invasiva por vídeo, que está muitas vezes, né, principalmente em hospitais universitários, hospitais de ensino, estão disponíveis, elas conseguem suprir a diminuição da morbidade da cirurgia torácica, né? Então a gente tem uma melhora muito boa quando a gente consegue operar por vídeo. As reconstruções tridimensionais, hoje com programas open source, que a gente consegue nós mesmos reconstruirmos, a gente também consegue levar isso para o hospital público. Então a gente consegue fazer procedimentos com muita qualidade por vídeo, né, de forma minimamente invasiva, para os pacientes do SUS. Mas eu acho que essas novas tecnologias e as medicações, a gente pode falar de terapia-alvo e imunoterapia, cada vez mais criam um abismo entre o tratamento da rede pública e da rede privada. Porque também quanto mais nova a tecnologia, mais custo, né? Essas tecnologias, elas vêm num preço que não é barato. Exatamente. Infelizmente. Só que a gente, quando tem uma tecnologia que mudava pouco, a gente ficava ok em fazer aquele tratamento. Hoje, como a gente tem tecnologias que mudam muito,
tanto, não estou falando só do pós-operatório, mas mudam completamente, né, o caminho do paciente, aí a gente fica um pouco mais triste em relação a esse abismo que foi aberto. Então, puxando esse gancho, a gente vai falar sobre uma outra angústia agora, mais da parte clínica, né? Mas que vocês também acompanham junto com a gente, porque, na verdade, a gente trata o paciente em conjunto. Que também é sobre o avanço nas terapias medicamentosas. E eu acho que, como eu falei no começo, câncer de pulmão é o maior exemplo na oncologia de como a medicina de precisão mudou a abordagem desde o diagnóstico até o tratamento da doença avançada. Hoje você, especialmente falando dos adenocarcinomas de pulmão, quando você vai tratar um adenocarcinoma de pulmão avançado, é até mesmo uma má prática clínica você não saber qual subtipo molecular, você não fazer um painel genômico desse paciente. Porque não existe um tipo de adenocarcinoma de pulmão, né? Existem vários tipos moleculares que têm comportamentos biológicos diferentes, que têm agressividade diferente, que têm respostas diferentes a determinados tratamentos. Hoje a gente conhece aí pelo menos quase de 7 a 10 mutações que têm alvo em câncer de pulmão, né? Que têm tratamentos específicos em câncer de pulmão. E que isso faz muita diferença. A gente sabe que tem pacientes que não vão responder bem à quimioterapia, que vão responder mais a algumas terapias-alvo, como os pacientes com mutação da GFR, mutação do ALK. Né? Já tem pacientes que vão responder melhor a combinação de quimioterapia com imunoterapia. A gente tem trazido também esses tratamentos, essa diferença dos tratamentos, não só na doença avançada, mas na doença inicial. E isso é muito preocupante também, porque assim, hoje a Anvisa já reconhece a maioria desses medicamentos, já estão registrados, mas a gente tem acesso à maioria deles na saúde suplementar e não na saúde pública. Então, acho que políticas públicas que garantam acesso, pelo menos às medicações e às intervenções que têm um maior impacto na sobrevida do paciente são necessárias. Vou citar um exemplo, existe uma mutação, para quem não está habituado a lidar com câncer de pulmão, existe uma fusão gênica, que é no gene chamado ALK, que está presente em 3 a 5% dos pacientes com adenocarcinoma de pulmão, mas que antigamente tinha uma sobrevida global em 5 anos de 30% a 35%, e que com a mudança para os medicamentos que são específicos contra essa mutação, né, a sobrevida aumentou para 80%. Então a gente realmente tem um abismo muito grande, essas tecnologias precisam ser incorporadas. Eu ia te perguntar o seguinte, qual tu acha que é o papel da pesquisa clínica na diminuição desse abismo para a gente? A pesquisa E como é que, principalmente aqui no nosso estado, como é que você vê isso? A pesquisa clínica é uma excelente saída. Primeiro que a pesquisa clínica ela é extremamente necessária. Todos esses avanços que a gente está vendo só existem porque existe a pesquisa clínica. É na pesquisa clínica que a gente descobre novos métodos de tratamento, descobre novas drogas, vê que elas são eficazes. Né? Isso é um processo longo às vezes. A pesquisa clínica, especialmente no cenário do Brasil e de alguns outros países em desenvolvimento, ela é uma saída. Porque na pesquisa clínica, o paciente do SUS, por exemplo, que não tem acesso à imunoterapia, terapias-alvos, ele pode ter acesso a esses tratamentos dentro dos estudos clínicos, até mesmo no grupo controle de um estudo clínico, ele pode ter acesso a um tratamento padrão que ele não teria acesso se fosse pelo SUS. Então, eu acho que uma das políticas públicas que tem que ser implementadas é reforçar, né, a criação, fomentar o desenvolvimento de centros de pesquisa clínica no Brasil inteiro, né? Uma vez que esses centros eles estão mais centralizados em grandes áreas urbanas. No Brasil, por exemplo, mais no Sudeste. Agora a gente está tendo uma diversificação maior. Aqui em São Luís a gente já tem um centro de pesquisa clínica funcionando, mas isso é algo muito recente, né? E isso precisa ser um pouco mais difundido para que a gente não só avance nos tratamentos, na medicina, para que a gente contribua, né, com a nossa população diversa para os estudos clínicos, mas também que as pessoas tenham acesso a esses tratamentos. E é importante que nós, como médicos que tratamos, que somos, vivemos a oncologia, que a gente esteja sempre atento às pesquisas clínicas que estão abertas, né? Exatamente. Que pode ser que um paciente nosso, principalmente os tumores avançados, possam se beneficiar, né? Mesmo que às vezes a probabilidade seja pequena, mas se a gente conseguir beneficiar um desses pacientes entrando na pesquisa, é uma coisa muito interessante. E a divulgação, né? Porque às vezes a janela de oportunidade para aquele paciente entrar no estudo, se você perder um pouco de tempo, você perde uma grande oportunidade do paciente entrar. Né? Isso é bem, bem importante mesmo. E ainda falando desses novos tratamentos,
né, um dos grandes avanços que tiveram no tratamento de câncer de pulmão foi a chegada da imunoterapia, né, que nada mais é do que são anticorpos que desbloqueiam o sistema imunológico e eles induzem os linfócitos, que são as células de defesa, a matarem as células tumorais. Isso causou um boom no tratamento desde os anos 2010 até aqui, tratamento de doenças como melanoma e principalmente em câncer de pulmão. Né? E esse tratamento no câncer de pulmão faz muita diferença na sobrevida, tanto para pacientes com doença avançada, e mais recentemente a gente tem dados de vários estudos mostrando que naqueles pacientes que têm doença curável ainda, mas que tem já um tumor grande ou comprometimento linfonodal, a associação de imunoterapia com quimioterapia no tratamento que a gente chama de neoadjuvante, né, faz toda a diferença. Inclusive aqueles pacientes que talvez nem fossem para a cirurgia, né, possa ter algum tipo de conversão para aquele paciente ser melhor operado. Então isso tem mudado. E eu queria ouvir de você, como cirurgião, o que isso muda para o cirurgião? O paciente que fez o tratamento de quimio-imunoterapia antes da cirurgia, isso melhora para o... A gente sabe que melhora a sobrevida do paciente. Isso torna mais difícil a cirurgia? Isso requer um preparo mais específico do cirurgião? Uma técnica que seja mais adequada ou outra? Esse contexto é muito interessante, porque na verdade a imunoterapia ela não vem para competir com a cirurgia torácica. Pelo contrário, Pelo contrário, né? A gente ganhou mais pacientes por causa da imunoterapia. Mas ao mesmo tempo, essa nova era da imunoterapia coloca uma pressão em relação à qualidade cirúrgica do cirurgião torácico muito alta. Primeiro porque a gente precisa ter uma ressecção R0. Ou seja, a gente precisa ter os critérios que a IAUSC coloca como uma ressecção qualificada. A ressecção R0 você retira todo o tumor e não sobra nada, nem doença microscópica, só para... Exato, uma ressecção onde a gente consegue realmente tirar todo o tumor e os linfonodos também sejam retirados. Então, além disso, a gente tem, quando entrou a imunoterapia, quando a gente não opera o paciente, nos pacientes que a gente não considera, os pacientes ainda assim têm uma boa sobrevida. Então, colocou uma pressão na cirurgia muito grande. A gente precisa indicar bem a cirurgia e precisa fazer a cirurgia com muita qualidade. Então, esse papel novo que a cirurgia que a imunoterapia propôs para a cirurgia, é uma coisa que a gente vem se adaptando, né? Mas a gente precisa se adaptar. Alguns trabalhos mostraram que existia uma diferença em relação a uma dificuldade técnica, né, que poderia ficar um pouquinho, mas de forma geral, os pacientes têm sido operados e têm tido uma ótima evolução. Então, é uma coisa que o cirurgião torácico vai ter que se adaptar de qualquer forma. Eu acho que no começo era mais... tudo que é novo causa certo receio, porque a gente não sabe quais vão ser os impactos a longo prazo. À medida que a gente foi tornando isso já é uma prática, para deixar bem claro, isso já é uma prática corriqueira, né? Em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, aqui em São Luís, a gente já faz quando tem acesso à imunoterapia. Então, à medida que você vai fazendo e praticando, você vai conhecendo mais como manejar os possíveis eventos adversos, como preveni-los, né? Como operar aquele paciente. Então, é uma questão também de curva de aprendizado. Exato. Inicialmente tiveram alguns trabalhos que mostraram que a cirurgia ficaria um pouco mais difícil, né? Só que a maioria desses trabalhos também foram trabalhos multicêntricos, com cirurgiões com experiências diferentes. Sim. Então, isso precisa ser levado em conta. E agora, mais recentemente, outros trabalhos mostraram que essa dificuldade técnica, né, não tem impacto, basicamente, em relação aos procedimentos, nem ao tempo cirúrgico e nem às complicações. Então, é uma realidade que o cirurgião torácico tem se adaptado muito bem. Muito bem. E ainda falando sobre essa questão da imunoterapia, a gente percebe, a gente falou sobre esses avanços, e aí eu volto para o que a gente falou lá no começo. Apesar de todos esses avanços, muitos pacientes, mesmo com alguns marcadores específicos para o tratamento com imunoterapia ou com terapia-alvo, uma porcentagem desses pacientes ainda vai mal, né? Ainda progride mal. Eu acho que
o próximo passo, e aí a gente vai falar das perspectivas futuras. No que diz respeito à terapia sistêmica, né, a gente tem uma enxurrada de novos medicamentos, além de imunoterapia, terapia-alvo, tem agora também os anticorpos droga conjugados, que é uma nova classe de medicamentos que tem crescido muito na oncologia, principalmente câncer de pulmão, Sim. que nada mais é do que um anticorpo ligado com uma droga citotóxica, né, que injeta aquela quimioterapia preferencialmente direto na célula tumoral, e que tem mostrado grandes resultados. Mas aí a gente ainda precisa avançar um pouco mais no reconhecimento de outros biomarcadores, né, que podem nos levar a fazer um tratamento cada vez mais eficaz, cada vez menos tóxico, e também em marcadores de resistência a esses tratamentos. Né? Como é que a gente vai reconhecer mais precocemente os pacientes que têm uma tendência maior de resistir a determinados tratamentos? Eu acho que isso é o próximo passo. É o que vem por aí. Além de também, acho que uma perspectiva, algo que vem mudar também muito o tratamento de câncer de pulmão, é o reconhecimento do que a gente chama de doença residual mínima, né? Que seria os resíduos tumorais, DNA tumoral circulante na célula, quando você trata um tumor que pode ser retirado ou que sumiu. Eu acho que esse é o próximo passo do reconhecimento daquele paciente que vai ter um prognóstico pior, que tem uma maior chance de recidiva. Inclusive, alguns trabalhos mostram o clearance de DNA como com um papel prognóstico importante, né, em relação à resposta patológica completa após os pacientes que foram operados. Então, eu acho que a gente vai realmente por essa linha, até para entender também, acho que a gente ainda precisa entender aqueles pacientes que fizeram terapia neoadjuvante, se a gente vai fazer uma terapia, manter uma terapia perioperatória, que a gente tem trabalhos também, né, que seria uma terapia neoadjuvante e depois uma terapia adjuvante com imunoterapia, que são coisas que a gente tem discutido muito, né, e é por isso que a gente precisa personalizar aí os casos, discutir bem os casos de forma personalizada. Muito bem, e para a gente finalizar essa conversa, Heron, eu queria também ouvir tua opinião. A gente falou aqui dos próximos passos, das perspectivas futuras em relação aos tratamentos, às terapias-alvo, às novas modalidades de tratamento medicamentoso. Na tua visão, quais são as perspectivas futuras e os próximos passos a serem alcançados no que diz respeito à cirurgia do câncer de pulmão e também no rastreamento de câncer de pulmão? Então, em relação ao rastreio, eu acho que, primeiro, se você tem de 50 a 80 anos, se fuma ou se já fumou nos últimos 15 anos, hoje a Sociedade de Cirurgia Torácica com a de Pneumologia, com a de Radiologia, eles já indicam a realização da tomografia de baixa dose. Então é importante que a gente coloque isso. Isso já é algo que está bem estabelecido. Que já está estabelecido, que a gente precisa começar a fazer esses protocolos para achar o câncer de pulmão inicial, né? E aí, sendo inicial, a gente tem uma chance de cura, é difícil falar em cura na oncologia, mas uma chance de cura maior. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao que pode vir da cirurgia torácica, eu acho que a inteligência artificial, junto com a reconstrução tridimensional, vai nos ajudar muito, principalmente naqueles casos onde a gente, não só no tratamento, mas também na parte do diagnóstico, né? Então, a gente hoje conseguir mapear as lesões, conseguir fazer biópsias por broncoscopia de lesões periféricas, isso nos abre margem para que a gente faça a ablação, quem sabe por broncoscopia, que isso já acontece em alguns outros locais. Então a gente vai caminhar para essa parte também de melhorar o diagnóstico, né? Porque aí, melhorando o diagnóstico, a gente consegue tratar esse paciente de forma mais rápida. Os pacientes que não forem para a parte cirúrgica, eles podem se beneficiar com terapias, inclusive ablativas, que podem ser endoscópicas. Então a cirurgia torácica vai avançar para esse lado endoscópico também, da broncoscopia intervencionista. E a outra coisa é a cirurgia robótica. Eu acho que um dos principais desafios será melhorar o acesso da cirurgia robótica, né? E melhorando o acesso, a gente vai aumentar ainda mais a complexidade dos casos que a gente consegue operar. E ainda falando sobre o rastreamento, né, a gente vê, como a gente falou lá no começo também, um número proporcionalmente crescente de câncer de pulmão em pessoas não tabagistas. Eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, tanto no melhor conhecimento de outras exposições que são fatores de risco, e ver se
se tem como a gente rastrear, se existem métodos que podem rastrear câncer de pulmão em pacientes que não são tabagistas ou os pacientes que são tabagistas passivos, né? Que isso é uma coisa que a gente fala, mas às vezes fala pouco, né? Tem muita gente que é tabagista passivo, a gente sabe que essas pessoas têm um risco maior do que a população em geral, mas eles ainda não entram nos programas de rastreamento, né? Uma outra coisa que é interessante em relação ao câncer de pulmão inicial, que cada vez mais está presente aí, tanto na nossa prática clínica quanto nos congressos, e aqui no Maranhão, acho que esse podcast provavelmente é muito visto por médicos, né? Então, a gente precisa ter uma atenção especial aos nódulos semissólidos também, que aparecem. Aqueles nódulos que ficaram muito famosos depois do Covid, né? Mas esses pacientes que mantêm esses nódulos semissólidos. Porque muitos colegas de outras especialidades, inclusive, eles tendem a acompanhar muito esse nódulo sem mandar para o cirurgião torácico ou o oncologista, às vezes, avaliar. Então, a gente precisa também ficar atento a esses nódulos. Às vezes podem até passar despercebidos. Né? Exatamente. Até na avaliação formal mesmo dos exames de imagem. Até na avaliação formal dos exames de imagem. Então, a gente já pegou alguns casos onde a pessoa acompanha por 2, 3 anos esses nódulos semissólidos. E esses nódulos semissólidos, quando eles começam a aumentar a consolidação, né, que são os red flags desses nódulos, a gente precisa avaliar se a gente precisa realizar alguma abordagem, né, ou biópsia ou cirurgia. Então, fica aí também o nosso... fica aí para que a gente tenha um pouco mais de atenção com esses nódulos semissólidos, para que a gente possa investigar eles melhor. E por fim, eu queria ressaltar, né, e a gente faz isso na prática, né, ali nos hospitais privados, ali no São Domingos a gente faz, no hospital universitário, em outros serviços, que eu acho que uma das maiores forças que surgiram no tratamento de câncer de pulmão de outras neoplasias, até mesmo em outras especialidades, a abordagem multidisciplinar. Né? São as reuniões multidisciplinares. Em oncologia a gente tem o hábito de chamar de tumor boards, né? Que nada mais é do que uma reunião que a gente faz frequentemente, a gente costuma fazer no nosso grupo toda semana, e que você reúne, no caso de câncer de pulmão, cirurgiões torácicos, oncologistas clínicos, pneumologistas, radiologistas intervencionistas, radio-oncologistas, para discutir a melhor abordagem para cada caso. A gente tem estudos sérios que mostram que isso impacta na sobrevida do paciente. Então, não dá para fazer medicina sozinho, né, Iro? Não, sem dúvida. Oncologia, nenhuma, principalmente. Oncologia não dá para fazer sozinho. E a gente realmente vem de uma personalização da oncologia e o câncer de pulmão, ele na verdade não está de fora, ele está no centro disso. Exatamente. Talvez ele esteja puxando o bonde. As decisões precisam ser compartilhadas. Mas, né? Exatamente. O paciente ele precisa também estar junto. Então, tudo isso, né? A gente tem feito uma linha de cuidado que é muito interessante, onde o paciente ele consegue ser atendido por diversas especialidades, além da discussão dessa especialidade. Isso dá muita segurança no tratamento oncológico do paciente. Bem, eu acho que a gente ainda tem muito para avançar, né? Especialmente na doença avançada, doença localmente avançada, mas a gente já chegou muito longe. Né? E, para finalizar, um testemunho do que a gente tem visto, né? Pacientes que antigamente tinham um prognóstico ruim, de tempo de sobrevida de 6 meses, hoje em dia a gente tem pacientes com doença avançada vivendo 4, 5 anos e vivendo com qualidade de vida. Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo que os avanços na medicina podem trazer para a gente. Além disso, eu acho que o que é interessante é que a gente está conseguindo trazer esses avanços para o nosso dia a dia aqui em São Luís do Maranhão. Então, isso é muito importante. Porque além de uma equipe com muita qualidade, radioterapeutas, cirurgiões, oncologistas, a gente tem conseguido realizar o que a gente olha nos congressos, que às vezes a gente não conseguiria trazer para a prática, né? Trazer para a nossa prática. Então, é importante que as pessoas saibam que aqui a gente tem acesso a todas essas tecnologias que a gente falou aqui. Verdade. Né? As tecnologias que estão realmente que já estão aí bem... que já tem bastante evidência. Já tem bastante né, evidência. Isso todos a gente já tem possibilidade de realizar aqui. Então, isso é uma coisa que nos deixa muito feliz, né? Então, acho que é uma situação que a gente precisa elencar para os nossos pacientes. Muito bem, Iron. A gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria te agradecer pela tua participação e reforçar que a gente
trabalhe cada vez mais juntos e como sociedade médica, para que a gente possa avançar no tratamento tanto do câncer de pulmão como de outras neoplasias. Aqui a gente se despede, reforçando o compromisso do CRM na educação médica, no avanço da medicina do Maranhão e também na difusão do conhecimento. Muito obrigado, até o próximo Café com o CRM. Até mais, muito obrigado, pessoal. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.